Hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, e estamos em mais um culto em adoração ao nosso Deus. Haverá um culto novo, culto lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Tais glórias nunca vi, mas eu sei que... Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor Everson Davi. E eu sou a missionária Maria Madalena Davi. E junto com as nossas filhas Beatriz e Isabela, estamos aqui em Montargil, Portugal, levando o Cordeiro para as nações. Amém, glória a Deus. Gostaríamos de pedir a todos que têm nos acompanhado, têm caminhado conosco, têm orado conosco e têm visto os vídeos desse canal. Amém. Convidamos você para se inscrever nesse canal. Se inscreva para que o YouTube possa divulgar mais esse canal. Quanto mais interações que esse canal tiver, mais nós vamos ser divulgados pelo próprio YouTube e mais pessoas vão estar ouvindo a palavra do Senhor, vão estar cultuando o Senhor conosco e vão estar se interagindo com essa missão, a missão que é de Deus, não é nossa. Isso. Se inscreva clicando nesse botão, deixando o seu like e clique no sininho para você ficar por dentro de todas as atualizações desse canal. Isso aí. O objetivo deste canal é evangelizar e levar Cristo ao conhecimento de várias pessoas. Então precisamos da sua ajuda para que isso aconteça. Então inscreva-se neste canal, Família Davi Missões. Amém. Vamos lá? Hoje nós temos mais um culto e hoje tem conosco os louvores lindos e maravilhosos da família Biscaia, do Beto, cantor lá do Brasil. É um culto assim, né, de muita interação, né? O pessoal daqui de Portugal com o pessoal do Brasil, e é um culto de bênção. Um recado importante para todos vocês também. Terça-feira, dia 16 de fevereiro, é feriado, creio que em boa parte do mundo. Convidamos para estar conosco às 15h30 do Brasil e às 18h30 aqui de Portugal, no nosso culto internacional de oração. Isso aí. Estaremos cultuando o Senhor no culto de oração, finalizando a campanha de 31 dias. Amém. Que nós estamos realizando, orando em clamor por reconciliação. Amém. Então, terça-feira, dia 16, às 18h30 horário de Portugal e 15h30 horário do Brasil, você é nosso convidado pelo Zoom. Isso aí, né? Vamos estar fechando nossa campanha de oração e intercessão com chave de ouro e queremos convidar todos vocês que participaram conosco nesses dias. Então vem estar conosco, né? Através de uma live, todo mundo junto, orando ao Senhor, clamando ao Senhor por vários pedidos. E vamos ler a palavra do Senhor para começarmos o nosso culto de hoje. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 8, e a gente vai ler o que Jesus disse. Olha que coisa linda para você. Versículo 12. De novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Palavra poderosa. Poderosa palavra, né? Jesus é a luz do mundo, né? E eu tô falando aqui, nós não estamos falando da luz do sol, da luz, né, do dia. Falando a luz do entendimento, a luz da salvação, a luz que todo ser humano procura, o entendimento que todo ser humano procura, né? E esta luz está em Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos cultuar o Senhor. Nós estaremos novamente ouvindo nosso irmão João Pedro Biscaia, louvando ao Senhor nessa manhã. Estaremos ouvindo nosso irmão Beto, lá do Brasil. Então, vamos lá? Bora? Amém. Vamos lá, cultuar o Senhor. Vamos lá.
tem um plano para cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Se eu querer, encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. Minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Ficar bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E
quando Saulo converte-se a Cristo, lhe faltou amigos. Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurado, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Cristo se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Nesse momento, eu queria trazer para você uma pequena palavra do Senhor Jesus. Olha que lindo que o Senhor Jesus fala no seu livro de Salmos. Salmos capítulo 9, versículo 10. Diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Olha que lindo, né? Aqui nós vemos a palavra do Senhor falando que aqueles que confiam no Senhor, que conhecem a Deus, que confiam no seu nome, jamais vão andar por esse mundo preocupados, aborrecidos, com medo, com dúvida. Olha que palavra linda que o Senhor nos fala. Os que confiam no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Os que confiam no Senhor, aquele que confia, aquele que coloca em Deus toda a sua confiança, toda a sua fé, deposita em Deus todo o cuidado, o medo, a insegurança. Porque nós somos seres inseguros, né? Por mais que tenha aquela pessoa que é extremamente confiável, extremamente segura, mas no fundo ela tem medo. Nós somos seres, Deus nos fez assim, né? Seres com medo, seres com insegurança, horas com medo, horas com temor, horas com dúvida. Mas eu quero dizer para você aquilo que o Senhor me ensinou. Que aquele que confia em Deus, confie na sua palavra, confie no que o Senhor diz, anda nos seus caminhos, procura andar nos caminhos de Deus, tem Jesus como seu Salvador. Esse sabe que não tem o que temer, não tem o que sentir acovardado, sentir fraco, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos, como diz o Salmo 91, 2, diz assim, ó: diz o Senhor, meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O Senhor, meu refúgio. Então, aquele que confia no Senhor, ele tem o seu Deus, nosso amado Senhor Jesus, como seu refúgio, o seu baluarte, o seu ponto seguro, né? A sua embarcação vai chegar no lugar seguro e esse lugar seguro chama o Senhor Jesus. Amém?
Então confie nessa palavra e medite nessa palavra nesta semana. Que o Senhor é aquele que guarda-nos em lugares seguros. E aqueles que estão no Senhor jamais terão angústia, jamais terão medo, porque o Senhor é aquele que alivia nossas almas, que alivia os nossos temores e medos. Amém? Então vamos orar nessa manhã. Isso, vamos orar? Então oramos ao Senhor pela manhã abençoada de domingo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos aqui em mais um domingo de adoração para cultuar o teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos declara quem o Senhor é. Muitas pessoas procuram entender quem é Jesus, mas Jesus, ele é a luz do mundo, né? A luz do entendimento, a luz da compreensão, a luz do amor, do carinho, a luz que nos faz andar em total segurança e não em dúvidas, em total escuridão, em trevas, porque o Senhor é a luz do mundo. Obrigado, ó Deus, porque nós seguimos esta luz e por seguirmos esta luz, nós não estamos com medo de caminhar, com medo de andar por esta terra, porque os nossos passos estão firmes e conforme a tua palavra diz, errantes e confiantes em ti. Pai querido, abençoa o nosso culto, os nossos irmãos que estão conosco, além das câmeras. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meu Jesus, me ampara dia a dia, pois comigo sempre está. Nos perigos sempre Ele me guia, e sossego e paz me dá. Sim, Jesus me ampara até a morte, quando o mal me vier cercar. Ele é minha força e esperança, só com Ele eu quero andar. Ele é minha força e esperança, só com Ele eu quero andar. Meu Jesus me ampara dia a dia, pois comigo sempre está. Nos perigos sempre Ele me guia, e sossego e paz me dá. Sim, Jesus me ampara até a morte, quando o mal me vier cercar. Ele é minha força e esperança, só com Ele eu quero andar. Ele é minha força e esperança, só com Ele eu quero andar. Nós estamos encerrando agora dia 16 de fevereiro, próxima terça-feira de carnaval, nossa campanha de 31 dias orando por reconciliação aqui em Montargis, Portugal. E temos orado ao Senhor, temos feito aquilo que o Senhor tem nos orientado na sua palavra, que é orar por todos aqueles que precisam de salvação. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Então nós vamos ficar inicialmente nesse versículo. Esse versículo relativamente um versículo que não nos diz muita informação, porém ele é um desfecho de um grande ato. Então nós vamos entender hoje um pouco sobre o ministério de Jesus. E o título dessa mensagem é Últimos Atos de Jesus antes da consumação na cruz.
Você já estudou um pouco sobre quais foram os últimos atos, as últimas atitudes que Jesus fez antes de dizer aquela célebre frase, está consumado? Antes de nós entendermos como foram, quais foram ou em quais circunstâncias foram os últimos atos de Jesus, nós precisamos entender exatamente quem foi Jesus. Qual a importância que Jesus tem não só para o cristianismo, mas para toda a humanidade. O que Jesus fez de tão importante? O que Jesus fez de tão célebre? Por que Jesus mudou a humanidade inteira? Todos nós sabemos que a história da humanidade ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha foi a importância de Jesus Cristo na Terra. Porém, muitos ainda não acreditam em Jesus. Muitos ainda nunca ouviram falar de Jesus. Muitos sequer sabem que Jesus Cristo nasceu, teve um ministério de 3 anos e morreu. Muitos não sabem, em pleno século XXI, em pleno Ocidente, em plena Europa, quem é Jesus. Então, tamanha e urgente é a necessidade de nós anunciarmos os atos de Jesus, de nós anunciarmos quem Jesus foi, quem Jesus é e quem Jesus sempre será eternamente. Então Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Deus Filho que veio à Terra. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus nasceu num tempo profético. Jesus nasceu no tempo determinado. E esse tempo, ele é conhecido teologicamente como a plenitude dos tempos. Ou seja, todas as escrituras do Velho Testamento se convergem a Jesus. Da mesma forma, todas as escrituras no Novo Testamento convergem de Jesus. Então, Jesus, ele é o centro das escrituras. Jesus é o centro de toda a profecia bíblica. Jesus, ele é a plenitude. Todas as escrituras convergem a ele e todas as escrituras dele se convergem. Jesus estava no início da Bíblia e Jesus está no final da Bíblia. Lá em Gênesis, Jesus está descrito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus, ele faz menção a Jesus Cristo ali no Gênesis, na criação do homem. E lá no último versículo da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, João declara: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então Jesus, ele é o centro de toda a Escritura. Jesus Cristo, ele é o centro de toda história. Então a história da humanidade está centralizada em Jesus Cristo. Nós não passamos para uma era pós-cristã. O homem deixou de crer no Senhor, porém toda a era da humanidade está convergendo a Jesus Cristo. Jesus Cristo, assim como ele veio na plenitude dos tempos, ele teve um ministério de 3 anos com os homens, um ministério terreno de 3 anos, ele virá novamente, ele retornará novamente, ele buscará a sua igreja, ele julgará o mundo perdido. Então toda a história da humanidade está sobre a coordenação de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer você creia, quer você não. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas.
quer aquelas pessoas que não creem no Senhor, que são ateus, quer não. Jesus, em seu ministério terreno, fez diversas maravilhas. Seu ministério foi de apenas 3 anos, porém o seu legado é eterno. Jesus, quando esteve aqui, ele curou, ele fez milagres, maravilhas, multiplicação de peixes, ele fez mortos ressuscitarem, ele fez paralíticos andarem, surdos ouvirem, ele perdoou pecados, ele ensinou, ele discipulou. Porém, Jesus Cristo deixou um legado para todos nós como igreja, além de todas essas coisas que eu acabei de citar. Jesus Cristo, ele intercedeu pela sua igreja. Jesus Cristo, ele intercedeu pelos seus discípulos. Jesus Cristo intercedeu pelos seus amigos. Jesus Cristo intercedeu pela humanidade. E nos seus últimos atos na terra, foi exatamente isso que Jesus fez: interceder pelo homem, orar. E João, no Evangelho de João, no último versículo, João escreve: e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Nos 3 anos aqui, Jesus fez diversas maravilhas. E João, ele tem essa ênfase ainda em falar que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas uma a uma em livros, não existiam livros suficientes no mundo inteiro para conter os seus atos, as suas palavras. E eu acredito que isso não é uma metáfora. Eu acredito que é literal, porque em cada ponto, em cada vírgula, em cada palavra, em cada conjunção, em cada artigo, em cada pequena palavra dita pelo Senhor, está carregada de espiritualidade, está carregada de santidade, de sabedoria do Eterno. Então, creio eu que é literal. O Dr. Rodrigo Silva, grande teólogo, arqueólogo, doutor em arqueologia, doutor em teologia, ele levou 5 anos para escrever a sua tese de doutorado de apenas um versículo bíblico, o versículo de Lucas 23:43, quando ele estava crucificado e entre 2 ladrões, ele disse: eis que te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E o Dr. Rodrigo Silva, através desse versículo, ele escreveu uma tese de doutorado com mais de 800 páginas. Não sei descrever exatamente a quantidade de páginas, mas é uma tese dessa grossura. Apenas um versículo bíblico. Então, diante disso e de tantas outras provas, de tantos outros exemplos, eu digo que o que João escreveu é literal. Se tudo que Jesus disse for explicado nos livros, não haveriam livros suficientes para descrever o seu legado, a sua história, a sua sabedoria. Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele não é um mito, ele é real. Jesus Cristo ainda vive entre nós, através do seu Espírito Santo. Jesus encerra o seu ministério de 3 anos orando ao Senhor, intercedendo. Lá no Evangelho de João, a partir do versículo 13, narra os últimos atos de Jesus antes da crucificação, antes da consumação na cruz. Jesus está no versículo 13, juntamente com os seus discípulos, ceando a última Páscoa. Em seus últimos atos, ele estava
juntos em comunhão com os seus discípulos. Ele estava próximo dos seus discípulos. O principal ministério do Senhor Jesus era ensinar e discipular. Então Jesus preparou os seus discípulos até o último momento terreno. Jesus ceava com os seus discípulos e o último mandamento de Jesus aos discípulos e consequentemente à sua igreja, a nós, está lá em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que se vos amardes uns aos outros. O amor. E ainda lá em João capítulo 15, versículo 12 ao 14, ele diz novamente esse mesmo versículo sobre o amor, sobre nós amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo. Versículo 12 do capítulo 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E a última citação do último mandamento, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, em seus últimos atos, Jesus diz à sua igreja: isto vos mando, e isto vos deixo como um mandamento, que vos ameis uns aos outros. O amor é um dom de Deus, o amor vem de Deus. Não há ninguém que dê um amor maior pelo seu amigo como Jesus, que se fez pecador, morreu, sofreu todas as aflições que nós pecadores deveríamos sofrer. Nós deveríamos a morte. Nós deveríamos ter como consequência dos nossos pecados a morte. Mas Jesus se fez morte por nós. E Ele deixa esse maior legado para a humanidade, o amor. Se Ele nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Se Ele disse que nós devemos amar uns aos outros, é porque é possível amar uns aos outros. Jesus não daria um mandamento que fosse impossível para nós cumprirmos. Não há desculpa. O Senhor mandou. Se Ele mandou, é porque é possível que nós pudéssemos amar uns aos outros. Sei que é difícil amar a quem nos faz o mal, amar aqueles que pecam contra nós, aqueles que nos afligem, aqueles que nos decepcionam, aqueles que sempre querem nos ver mal no fundo do poço. Essas pessoas é muito difícil amá-las, mas o Senhor diz que não é impossível. Então o Senhor deixa esse último mandamento para nós, que nos amemos uns aos outros. Então, que nós possamos praticar o amor, praticar e exercitar o amor. E como nós podemos começar a praticar o amor? Orando e intercedendo por aqueles que não nos amam. Orando e intercedendo por aqueles que nos fazem mal. Orando e intercedendo por aqueles que nos caluniam, que nos decepcionam, que nos decepcionaram, que traíram a nossa amizade, que traíram a nossa confiança. É por aí que nós começamos a amar, a levar diante do Senhor os seus nomes, para que o Senhor venha derramar da sua graça, venha derramar do seu amor, venha salvar, venha libertar. Então, o último mandamento que o Senhor disse foi esse, que nos amemos uns aos outros.
E lá no capítulo 17, Jesus, ele, em seus últimos atos, ele intercede por nós. Ele intercede pelos seus discípulos. Ele ora, ele clama a Deus. Então convido você para ler alguns versículos comigo dentro do capítulo 17 de João. Capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então o Senhor clamava a Deus em oração, para que desse a vida eterna a todos os seus amigos, a todos os seus discípulos. E lá no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Imagina, meus amados irmãos, Jesus em sua sabedoria, em sua eterna sabedoria, ele clama a Deus orando e intercedendo por você. Ele intercede por você. Ele dedica os seus últimos minutos na terra, antes de ser preso, orando por você, orando por si, orando pela sua igreja, orando por aqueles que estão lhe fazendo mal, orando por aqueles que estão a algum momento vindo a lhe prendê-lo. Porque logo depois, no versículo 18, já narra o episódio onde Jesus é preso e é levado até Herodes. E começa todo o processo da crucificação, aquele processo da Via Crucis ali. Então, no capítulo 17, narra Jesus orando e intercedendo. O seu último ato como mestre, como enviado, aquele que foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Ele dedica os seus últimos minutos do seu ministério orando e intercedendo por você. Exatamente por você. Por você que está desanimado, por você que está triste, por você que está decepcionado, por você que já não aguenta mais esse período de pandemia, de reclusão, de confinamento, de quarentena, por você que está desempregado, por você que está enfermo, por você que está à beira da morte. Jesus dedicou os seus últimos minutos intercedendo por você. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus intercedendo pelos homens. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Jesus orava por você. Jesus orava por toda a humanidade, para que sejam um assim como nós. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Versículo 20. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus já orava por você, por aqueles que ainda iriam ouvir a tua palavra e crer nele. É por isso que nós temos que levar a palavra do Senhor a todos que não ouviram, a todos que não conhecem. E encerrando a sua oração intercessória, no versículo 24, Jesus diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo,
para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E no versículo 26, o último versículo dessa intercessão e oração de Jesus. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. E assim Jesus encerra o seu ministério. E logo depois disso, Jesus é preso, entregue aos soldados romanos por Judas, o Iscariotes, quem o traiu. E todos conhecem a história da crucificação. Mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa manhã, nessa noite ou nessa tarde. Jesus, ele intercedeu por nós. Jesus orou por nós, dedicou o seu último minuto de ministério orando por cada um de nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos alcançados, para que nós um dia possamos estar na glória com Ele. E o que isso tudo significa? Significa que nós temos que fazer o mesmo. Nós como igreja, nós como salvos, nós como cristãos. Cristãos significa pequenos cristos, aquele que se assemelha com Jesus Cristo. Então nós somos cristãos. E esse mandamento que Ele nos deu, que nós possamos amar-nos uns aos outros. Por isso nós estamos encerrando esses 31 dias orando e intercedendo, porque Jesus Cristo nos mandou fazer. Orar por aqueles que ainda não conhecem, clamar por arrependimento, por reconciliação. Por isso que nós estamos levando essa mensagem para todos aqueles que têm nos ouvido, que têm nos acompanhado, que nós possamos orar e interceder pela humanidade perdida. Nós sabemos que muitos hão de ficar pelo caminho, porque todos têm um livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a crer e aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador. Mas nós devemos orar e interceder por todos aqueles que ainda hão de ouvir a Tua palavra. Então, amado, que você possa cumprir o último mandamento de amar ao seu próximo. E quem ama, ora. Quem ama, intercede. E isso não é um pedido, é uma ordem. E assim nós encerramos mais um culto da missão de Montargil, Portugal. Obrigado você que tem caminhado conosco, que você possa ser tremendamente abençoado, tenha uma semana abençoada. E você que ainda não caminha conosco, convidamos você a caminhar conosco. Então, Deus vos abençoe tremendamente.